Bom, começando essa análise aqui deles, a gente já vê que ele aqui tá com o Sol e a Lua caindo na casa 10 dele. Esses posicionamentos são muito importantes e muito interessantes. Só um adendo aqui, ele é a parte externa, tá? É o vermelho, e ela é a parte interna, ela é o azul. O Sol e a Lua dele caindo na casa 10 dela é muito interessante porque fala muito sobre a questão profissional deles, tá? Fala muito sobre a ideia do profissionalismo e de como eles eram um casal em que acabavam sendo muito unidos na parte do profissional, principalmente ele. Ele pode ter ajudado e aconselhado muito ela na parte do profissional. A relação deles poderia ter sido muito voltada ali para o aprendizado, para ele instruindo ela no dia a dia, no lado profissional. Às vezes acontece até da pessoa do Sol e Lua, que são as luminárias, né? Iluminar a vida da pessoa da casa, querer que a pessoa da casa faça sucesso imediato e ficar de longe observando essa pessoa crescer. Eu vejo muito isso acontecer. Geralmente o Sol e a Lua é uma pessoa que às vezes pode ser até um pouco autoritária, tá? Em determinadas situações, mas vai querer muito ver o sucesso da pessoa da casa. E uma coisa legal, gente, muito bonita, é que eles têm aqui o Mercúrio em conjunção com o Júpiter. Esse contato é muito bonito, é um grande contato expressivo sobre o lado da voz deles, da comunicação deles. Pode ser que eles tinham ali muito otimismo para resolver os problemas, muito mais facilidade do que a maioria dos casais, principalmente ali pelo jeito em que ela se comunicava e o jeito que eles se comunicavam. É como se as coisas se encaixassem perfeitamente, como se eles realmente sentissem uma conexão na parte da voz. E olha que legal, né? Remete muito a essa ideia do lado profissional deles. Agora, outra coisa também é que muita gente não gosta e acha um absurdo, né? Tipo assim, quando tem na sinastria, que é a casa 11, sobreposições de casa 11, muita gente ignora e acha que não vai dar em nada só porque tem sobreposição de casa 11. Eles têm aqui, ó, a Vênus dele e o Mercúrio dele caindo na casa 11 dela. Olha que contatos lindos, gente. São contatos que eu canso de falar pra vocês, que eu vejo muito em mapa de casamento, né? Eu vejo muito, o tempo todo. E a casa 11 ela é maravilhosa pra isso. E eles têm isso, porque indica que além de uma relação, um relacionamento amoroso, vai existir muito companheirismo também entre o casal, né? Olha que bonito, a lua dela também caindo aqui na casa 4. Ela tendo Saturno caindo na casa 4 dele, ela era meio autoritária, tá? Ela era uma pessoa meio assim dentro do lar, ela gostava das coisas do jeito dela, ela podia mandar muito, queria ali tudo do jeito dela, ou ser ali uma personalidade muito forte nesse sentido dentro do lar, tá bom? E eles também têm um processo de espiritual muito bonito. Olha só que lindo esse vértice aqui, quase colando na conjunção exata de Júpiter. Muito lindo, é um relacionamento predestinado, um relacionamento que já estava escrito nas estrelas, gente, já precisava acontecer. Mas eu não vou dizer que era tudo muito fácil não, tá? Eles têm aqui, ó, Nodo Sul em conjunção com Plutão, que é um contato meio pesado, é um contato kármico, um contato de muitas transformações e pode trazer uma baita dose de possessividade também na vida dos dois. Esse Nodo Norte aqui, ó, tocando em conjunção com ascendente, esse Nodo Sul tocando o descendente, são égides assim perfeitas, que indicam é como se fossem opostos complementares, tá? Opostos ideais e complementares, como se eles realmente fossem feitos um para o outro. É muito bonito quando acontece esse tipo de manifestação. Eles não são opostos complementares, tá, gente? É só o significado da palavra, no sentido literal, não no sentido astrológico que a gente chama, tá? Mas essa questão é muito evidente aqui. Eles também tinham, ó, Nodo Sul em conjunção com o Sol, em conjunção com a Lua, uma força muito grande de vidas passadas. Eles eram almas gêmeas, provavelmente já vieram de muitas vidas e muito provavelmente ali eles vão escolher vir juntos, caso, né, caso ele desencarne também, eles provavelmente vão querer vir juntos, caso eles tenham que retornar, né, para uma nova missão. Mas esse processo aqui tá bem em conjunto também com Quiron, né? Então a mente deles era muito conectada, a sintonia não era uma sintonia somente corpórea, era uma sintonia física, profunda, uma sintonia ideal, muito bonita. Juno aqui também em conjunção com ascendente é um aspecto perfeito e muito bonito, indicador de casamento. Indo para essa parte dos aspectos, a gente vê a Rita sendo essa pessoa aqui, ó. A pessoa é horizontal e ele é a pessoa vertical. Ela poderia ser uma pessoa muito autoritária dentro de casa, tá? Ela
provavelmente era muito autoritária, muito mandona, ela era bem saturnina, então ela tinha um autoritarismo ali no jeito de se comunicar muito grande. Eles tinham um amor verdadeiro muito grande, um amor que era muito explícito. A gente consegue ver aqui uma admiração muito bonita. E olha que lindo, gente, a Vênus dele toca em conjunção com o Mercúrio dela. Eu canso de bater nessa tecla de que esse contato é o contato que indica que provavelmente a pessoa da Vênus, que é o Roberto, acha a voz da pessoa de Mercúrio muito linda, muito bonita, muito graciosa, né? E é muito legal isso, porque muitos casais, assim, que eu faço a sinastria, que tem esse contato, gente, sempre recebo um feedback positivo sobre isso. A pessoa ali da Vênus é apaixonada, encantada pela voz da pessoa de Mercúrio. Eles têm amor verdadeiro com esse Sol em conjunção com a Vênus, que eu falei. É muito bonito esse contato, causa otimismo, causa compreensão, causa amor ali puro, causa o significado real da palavra amor. Aquela sem o lado sexual, tá? Eles têm aqui a Lua em trígono com a Vênus, perdão, que também remete ali a essa ideia de tolerância, muita tolerância para passar pelos desafios, muita tolerância para lidar com as personalidades distintas um do outro. E nesse Saturno aqui dela poderia ser capaz de atrapalhar muito essa vida deles. Inclusive esse Saturno ele poderia, na verdade, estar trazendo força por causa desses bons aspectos venusianos, tá? Eles têm os contatos aqui sim de conflitos, de, por exemplo, a Lua dele ali em quadratura com a Vênus dela. Às vezes eles poderiam brigar por coisas muito bobas, mas isso com o tempo a maturidade resolve, tá? Outra coisa também são os pontos de vista diferentes deles, tá? Poderiam ter sido fontes de conflito, muitas vezes nesse relacionamento. Por exemplo, se ele pensa uma coisa, ela interpreta diferente, ali pronto, já pode ter se iniciado uma discussão. E o Sol em quadratura com a Lua, muita gente tem medo dele também, acha que não vai dar em casamento, que não vai dar em nada, quando se tem esse contato. O que, na verdade, é uma verdadeira falácia, porque esse contato eu vejo muito também em mapa de casamento. A única coisa que ele pede é um pouco mais de preenchimento da pessoa do Sol pela pessoa lunar. A Lua, às vezes, ela pode se sentir um pouco carente. O Roberto, ele poderia ter aguentado muito uma rebeldia da Rita, tá? Ela era muito rebelde em diversas questões, em diversos aspectos, porque, principalmente, ela é bem uraniana. Olha só esse Urano dela formando oposição com Mercúrio e com a Vênus dele. Muito provavelmente ela foi responsável por quebrar paradigmas ou quebrar ali algo que estava, vamos dizer assim, incrustado na mente dele, né? Eu acho que é assim a palavra que fala. Mas enfim, algo que estava ali meio que grudado na cabeça dele, é isso que eu quis dizer. Né? Uma coisa fixa. Então ela quebrava as ideias dele no sentido de revolução mesmo, tá? E sempre que eu falo de Urano, eu falo de revolução. Já falei outras vezes aqui, em outros mapas também, de rebeldia, do tipo instabilidade total. Um dia você tá bem, outro dia você tá mal, um dia você quer, outro dia você não quer. E a Rita era muito assim, tá? Ela poderia ter passado por várias nuances, vários momentos em que às vezes ela tava super apegada, outros momentos que ela tava super afastada. Então assim, bravo, né? Eles também têm bastante Plutão aqui, um Plutão bem enfático, ela é bem plutoniana, né? Ele também tem Plutão aqui em sexta e quadratura com o Sol dela, em conjunção ali com a Lua dele, né? Com a Lua dela, perdão. Então, esses contatos aqui plutonianos poderiam ter trazido muita possessividade, muita necessidade de controle, insegurança, muita insegurança também pode ter vindo ali, ou dele ou dela, né? Eles podem ter ficado muito vinculados ao longo desse tempo que eles passaram juntos, não é à toa que eles passaram uma vida inteira juntos, né, gente? Então, são contatos que trazem vínculo muito profundo, um elo muito profundo entre duas pessoas. Com Plutão a gente não se brinca. E também eles têm aqui Quiron, ó, trazendo muito uma questão psicológica à tona, trazendo muito uma questão ali de um relacionamento que ele era muito, vamos dizer assim, telepático. Um podia ler muito facilmente a mente do outro e um era literalmente a cura do outro. Esses Quirons em conjunção indicam muito uma questão de um ser a fortaleza do outro, tá? Muito forte entre duas pessoas. Ele também é bem Quiron ali tocando os planetas dela. É como se um parceiro tivesse vindo para curar o outro. Eu diria que eles são almas gêmeas. Eles estão ali entre almas gêmeas de karma e almas gêmeas de cura, tá? De curar o outro, ajudar o outro em algum processo de restabelecimento. Pode ser restabelecimento físico, mental, qualquer tipo ali de dor que a outra pessoa poderia ter sentido, tá? Então, um era literalmente ali a fortaleza do outro, tá? Eu não vejo muitos contatos de briga deles aqui. Na verdade, eu não vejo muitos atritos. Eu vejo um grande autoritarismo dela, tá?
Realmente ela podia ser muito crítica em várias situações dentro do relacionamento, mas eu não vejo nada do tipo assim, caramba, você é muito crítica, mas você também é muito difícil de lidar, cabeça dura, blá blá blá. Não vejo nada realmente muito grave. Talvez se ela fosse muito possessiva ali com ele, ou ele muito possessivo com ela, né? Isso sim talvez poderia dar um pouco de sufocamento, ela se sentir meio aprisionada por causa desse Urano dela aqui, tá? Mas fora isso, eu não vejo nada realmente muito grave. O Saturno aqui em quadratura dela também com o ascendente dele, é o Saturno na 4, provavelmente, que a gente tá falando, porque eu não vi o Saturno dele caindo na casa dela. Mas provavelmente é o Saturno na 4 que a gente tá falando, e mais uma vez, o autoritarismo dela era muito dentro de casa, tá? Muito no seio familiar, no lado familiar desse relacionamento. Partindo para esse composto deles, a gente vê aqui uma clássica lua na casa 7, né? Uma lua óbvia de casamento, é a lua assim que ganha no ranking de melhores luas para um casamento entre o casal. Júpiter na 11 está iluminando muito a vida social deles, provavelmente eles tinham muitos amigos. E temos a Vênus na 10, um casal que era público, um casal que as pessoas viam, e não só viam, admiravam, tá? A casa 10 é a casa em que os parceiros eles são vistos pelo mundo. Pode trazer até muita inveja desse relacionamento, tá? As pessoas de fora. O Sol em Mercúrio na casa 9 remete ali a um tipo de Sol em que os parceiros eles não vão funcionar muito bem como um casal, mas sim como dois amigos fiéis e leais, eternos um pro outro. Eles se amam verdadeiramente, eles se portam como um casal, eles são um casal, mas a essência do relacionamento vai ser muito a questão dos objetivos e do pra onde eles estão indo. A casa 9, ela fala muito além de um casal que nasceu pra ficar naquele romancezinho, que nasceu pra viver aquela vidazinha de família. Não, o casal de casa 9 e Mercúrio, né, de casa 9 também, é aquele tipo de casal que veio pra qualquer coisa, menos em se tornar um casal comum, um casal padrão, tá? Inclusive esse Sol, ele pede que o casal sempre tenha objetivos juntos pra ressignificarem esse relacionamento. Então, muito provavelmente, um era a luz do outro, nesse sentido. E também, provavelmente, eles vieram como um casal para mostrar algum conceito para a sociedade. Geralmente a casa 9 ela envolve algum conceito, ou o próprio lado espiritual da palavra, ou alguma coisa relacionada, enfim, à própria espiritualidade em si, né? Ações sociais, ajudas humanitárias. Eles vieram muito mais juntos do que para ser apenas um casal, propriamente dito, mas vieram para meio que mostrar ao mundo uma visão diferente sobre o próprio mundo. Se é que vocês me entendem, né? Então, a casa 9, casais de casa 9, eles têm muito isso. Eles têm um ímpeto muito forte para lutar pelas ideias, né? Então, é um sol, assim, de respeito, vamos dizer assim, né? Agora, abrindo essa parte aqui dos aspectos, o composto dele é um composto clássico de que uma pessoa que bate o olho fala, nossa, quanto Saturno, quanto Urano, não vai dar certo, né? Errado estão, porque é o que eu sempre falo, não é porque tem um Saturno mal posicionado que o relacionamento não vai durar. Pelo contrário, as pessoas esquecem que Saturno é vínculo, Saturno é força, Saturno é como se fosse ali uma coluna enorme, tá? Sustentando o relacionamento. Então, mesmo relacionamentos muito difíceis, Saturno, mesmo muito difícil, ele vai manter lá o relacionamento funcionando, ou pelo menos o casal fazendo de tudo para dar certo, né? Então, assim, esse mapa deles é um mapa que não tem uma expressividade de romance muito grande. Por exemplo, não tem um Sol em conjunção com a Lua, não tem uma Lua ali em contato benéfico com a Vênus, não tem um Sol ali tocando a Lua. Ou seja, é um composto que a pessoa olha assim, a pessoa leiga, né? Ela olha assim e fala, nossa, aí não tem nem chance de casamento, ou pelo menos vai ser um relacionamento muito frio. Pelo contrário, não quer dizer nada disso, tá? Não quer dizer que vai ser um relacionamento frio, porque, olha só, principalmente, a gente tem a Vênus em sexto com Marte. Esse contato é muito afável, é um contato que ele muitas vezes passa batido por ser um sexto, e muita gente tem preconceito com o sexto, que acha que o sexto não funciona. Não, nada disso, gente. O sexto funciona sim, o sexto é muito bom. Inclusive, ele é mais suave, ele é mais, vamos dizer assim, mais otimista que o próprio trígono, porque o sexto ele ajuda a não cair no comodismo, tá? Ele não ajuda a tornar as coisas sempre tudo muito legais, bonitinhas, brilhantes e que faz o casal enjoar um do outro. O sexto não.
O seixo, ele acaba sendo como se fosse um mar de rosas, ele é uma brisa tranquila. É um relacionamento que você se sente tranquilo em ter outra pessoa. E a Vênus e seixo com Marte geralmente traz muito esse efeito. O Saturno também, mesmo que ele tá bem chatinho aqui com o Sol e com o Mercúrio, ele também tá formando um trígono aqui com a Vênus. Olha que legal, Saturno em trígono com a Vênus é a longevidade, é ali estrutura, um relacionamento sólido. O Saturno ali em seixo com Marte também é um contato que indica que os parceiros eles vão se dar muito bem no planejamento dos objetivos. Nenhum parceiro vai ali meio que seguir caminhos diferentes do outro, né? E esse é um contato muito especial para dentro de mapas. Agora, esse Saturno deles, em quadratura ali com esse Sol e em quadratura com Mercúrio, pode ser um indicador forte de muita intolerância dentro da relação. Muitas críticas, muitos apontamentos. Isso que já vinha tendo lá da sinastria, que era bem a Rita, isso pode se repetir com muito mais ênfase no composto, tá? Principalmente eles que viveram muitos e muitos anos juntos, gente. O composto é muito mais sentido que a própria sinastria, né? Então, muitos problemas no relacionamento como crítica, dificuldade de comunicação. Olha aqui, muita dificuldade de comunicação. Muita dificuldade de um parceiro entender o ponto do outro. Às vezes eles podem até ter tido algum distanciamento comunicativo, né? São energias que podem, sim, ter muita força dentro do mapa de um casal, tá? E sim, pode significar que nem mesmo um seixo entre Vênus e Marte ali vão ser capazes de segurar isso. Mas eu sou bem mais otimista com a Vênus e seixo com Marte, eu diria que ajuda muito, principalmente porque Saturno está bem posicionado com a Vênus e posicionado com Marte. Tá, isso já ajuda muito o casal a encontrar direcionamento. E não só isso, tá? Esse Sol aqui em trígono com Plutão é um Sol de respeito. Ele traz muito vínculo. Ele traz um vínculo, assim, absurdo, extremamente forte, extremamente, sabe, do tipo que arde o peito. Ele é muito poderoso, tá? É um tipo de vínculo que indica também amor verdadeiro entre mapas compostos. O Sol em seixo com Netuno auxilia muito também a criar romance na relação. Só que tem que tomar um pouco de cuidado eles, porque pode ter ocorrido muita ilusão no início desse relacionamento, muita ilusão, né, em que aconteceram desilusões em algum momento também, por causa dessa ilusão, em que eles podem ter colocado ali um ao outro no pedestal e ter passado por algumas decepções também. Talvez eles teriam ali que no início ressignificar muito a ideia de a outra pessoa ser perfeita e ideal, né? Isso poderia atrapalhar um pouco. Esse Urano aqui em quadratura com a Lua, eu particularmente não gosto muito, porque indica distanciamento, indica frieza. Um dos parceiros pode ter passado por muitos momentos em que se sentiu carente, sozinho, mas mesmo em relacionamentos de composto com Urano ruim, tá vendo? Funciona, dura muito tempo, né? Tem uma grande longevidade, o casal se sustenta, se mantém juntos. Então, assim, é um contato poderoso também, um contato que a gente não pode deixar pra lá. Indica também muita rebeldia do casal, tá? Quando o Urano, assim, tá muito expressivo, indica rebeldia, um casal muito à frente do tempo, né? Às vezes é um casal até impaciente, com eles mesmos. Urano aqui em oposição a Mercúrio, ideias meio, vamos dizer assim, impacientes um com o outro. No sentido de... Como que eu posso explicar? Um casal que quer também... outra coisa. O casal quer muito convencer as outras pessoas daquilo que eles acreditam, sabe? Então, assim, às vezes eles podem ficar tentando mudar a ideia de todo mundo ao redor. Por exemplo, numa roda de amigos, eles poderiam querer fazer discursos ou falar sobre as ideias dele, aquilo que eles acreditam, as filosofias. Pode ser ele ou ela, tá? Mas geralmente é um casal junto que entra nessa ideia, nesse embalo aí, fica querendo fazer a ideia, a cabeça dos amigos. O problema é quando eles se viram um contra o outro. Quando eles têm ideias diferentes, aí eles tentam mandar no outro, fazer o outro mudar a visão. Aí começa a briga. Mas esse Mercúrio em oposição a Urano geralmente não traz grandes problemas, não, tá? Agora, um ponto muito problemático, talvez, é esse Plutão em quadratura com Marte, que realmente pode trazer brigas violentas, né? Discussões frequentes, vamos dizer assim, atritos. Mas nesse mapa em específico, eu não odeio tanto esse contato, porque esse mapa aqui ele também é equilibrado no sentido de não ter muitos posicionamentos negativos de Marte. Isso já ajuda muito, tá? A fazer com que esse contato aqui ele não seja uma coisa tão, assim, expressiva na vida do casal. Se eu tivesse mais um contatozinho de Marte super negativo e significativo, né? Eu ficaria com, assim, um alerta vermelho para esse contato, ele realmente seria mais perigoso. Mas como não tem, então é um indicativo de que vai ficar tudo ok, ou pelo menos o casal ele tende a se manter mais.
ou tende a se manter, vamos dizer assim, mais equilibrado ao longo, né, do tempo que eles passam juntos. Não isento de briga, esse contato traz muita briga, traz até como se fosse tivesse algo sombrio, assim, rodeando o relacionamento, algum problema que eles não conseguiam ver de jeito nenhum, mas é um tipo de contato que, nesse mapa em específico, eu não odeio tanto assim, quanto geralmente eu odeio nos mapas. Bom, gente, fizemos uma breve análise, né? Passei aqui o olho por alguns pontos importantes desse relacionamento. Como vocês podem ver, é um relacionamento de muitos anos juntos. E eu nem sei, eu sei que foram muitos anos juntos, mas eu não sei o número exato, né? E mesmo com um relacionamento de muitos anos juntos, o composto aparentemente nada perfeito ainda assim se manteve. Nossa, a tela tá apagando porque o iPad está com pouca carga. E como vocês podem ver também, a sinastria, ela não é perfeita, ela não é esse mar de rosas, essa coisa linda ali. A única coisa realmente bonita e expressiva deles é a quantidade de vezes que eles já vieram juntos nessa vida. Muito provavelmente, tá? Eles já vieram muitas vezes, muito provavelmente ali. Esse nodo sul, nodo norte, tudo misturado ali, é uma expressão clássica de que eles já são almas gêmeas de muito, muito tempo, né? E isso ali se expressa também pelo tempo que eles ficaram juntos. Bom, gente, eu espero que eu tenha profundamente ajudado vocês a desvendar ali um pouco sobre esse relacionamento deles. Muito lindo esse mapa, sendo bem sincera. É um mapa que não é perfeito. E acho que a beleza dele tá justamente aí. Não tem perfeição, não tem aquela coisa de só aspectos bonitinhos. Tem um relacionamento real, uma coisa real entre duas pessoas, que é, assim, uma coisa que a gente mais vê no dia a dia, né? E esse mapa serve também pra desmistificar muitos dos mitos ali, né? Que a sinastria, o composto, enfim, a astrologia no geral tem, tá? Um grande beijo, tchau, tchau.